Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Gostaria de agradecer aos 100 inscritos, mais de 100 inscritos no canal. Espero que vocês estejam gostando. Hoje nós vamos aprender MMC e MDC. Até mais! Bom pessoal, antes da gente falar sobre MMC, a gente vai falar de um teorema que é muito importante para a gente aprender o MMC, antes de aprender o MMC, tá? Que é o teorema fundamental da aritmética, que diz o seguinte, que todo número natural pode ser decomposto em fatores primos. O que é isso, professora? Todo número pode ser escrito como uma multiplicação cujos números são números primos. Lembrando que os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Números divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, tá? A gente tem, por exemplo, o número 30, o número natural 30. O número 30, ele pode ser escrito como um produto, né? Uma multiplicação. A gente pode pensar em 30 como 10 vezes 3, né? Só que se eu escrevo como 10 vezes 3, ainda não está escrito como uma multiplicação de fatores primos, porque o fator 10 não é primo, né? Então, esse 10 aqui ainda pode ser escrito como um produto. O 10 pode ser escrito como 2 vezes 5. E, logicamente, eu vou ter que repetir vezes 3, porque eu estou falando do 30, tá? Então, agora eu escrevi o 30 como uma multiplicação de fatores primos, né? O 30 pode ser escrito como 2 vezes 5 vezes 3. E esses três números aqui são números primos, tá bom? Bom, eu peguei esse exemplo porque o 30 é um número menor, um número fácil de ser entendido, mas não vai ser sempre assim tão rápido de a gente descobrir, né, os números primos desse produto. Então, a gente vai usar da decomposição, né, da divisão simultânea do 30. Como assim, professora? É quase que o MMC, mas não chega a ser o MMC porque eu estou falando de um número só. Então, eu vou decompor, vou fatorar esse 30 em fatores primos. Lembra da última aula? O 30 é um número par, então ele é divisível por 2. Nesta coluna aqui, a gente vai colocar apenas números primos, tá? Então, eu vou começar pelo 2, porque o 30 é par, tá bom? 30 dividido por 2... E embaixo do 30 eu vou colocar a resposta, né? A metade de 30 dividido por 2 dá 15, tá? Mas observa que essa resposta 15 é um número ímpar, não é um número divisível por 2. Então, a gente vai para o próximo número primo, que é o 3, né? O 15 é divisível por 3, por isso que eu já coloquei logo. 15 dividido por 3 dá 5, tá? Só que o 5 não dá para dividir por 3, porque o 5 é primo, é por ele mesmo. 5 dividido por 5 vai dar 1, ok? Então, quando chegar no 1, vai terminar a minha fatoração, a minha decomposição em fatores primos. Então, 30 pode ser escrito como, nós já tínhamos visto antes, só que aqui já está do menor para o maior, 2 vezes 3 vezes 5. A prova real, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Tá bom? Então, isso aqui é para iniciar o MMC. Bom, falando em MMC agora, MMC é uma abreviação, né, de mínimo múltiplo comum, tá? Então, eu coloquei um exemplo para vocês. Eu quero encontrar o MMC entre 6 e 15. Qual vai ser, né? É minha interrogação. Primeira ideia é você, primeiro, escrever o conjunto dos múltiplos do 6 e depois escrever o conjunto dos múltiplos de 15. E assim poder comparar quem é o menor múltiplo comum, quem aparece em comum nesses conjuntos, tá? Lembrando que conjunto dos múltiplos é aquele dos resultados da tabuada daquele número, por exemplo, né? Os múltiplos de 6, eu vou ter que fazer 6 vezes 0, que dá 0, 6 vezes 1 dá 6, né? Todos que estão na tabuada. 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36. É um conjunto que começa no zero e não tem fim, que ele é infinito, tá? E os conjuntos múltiplos de 15
começa sempre com 0. 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. E infinitamente, tá? A gente pode parar aqui, porque também, além de ser comum, né, entre os dois conjuntos, não pode ser o 0, porque senão sempre seria 0 o menor múltiplo comum, tá? Tem que ser diferente de 0. Então, agora a gente vai circular o que aparece em comum aí, ok? Tirando o 0, a gente tem em comum o 30, né? O 30 aparece aqui, nos múltiplos de 6, e o 30 aparece aqui, nos múltiplos de 15. Então, a gente pode dizer que o menor múltiplo comum é o MMC entre 6 e 15 é o meu 30. Então, no lugar da minha interrogação, a gente vai ter o 30 aqui como resposta, tá bom? Bom, vocês viram que os múltiplos, eles são infinitos, né? Então, se eu tiver números maiores, quanto maior o número em relação ao outro, eu vou ter conjuntos muito grandes. E para encontrar qual é comum, o menor múltiplo comum, vai ficar mais extenso, mais complicado de fazer, mas não é impossível dessa maneira, ok? Mas existe a maneira mais prática, que é a divisões sucessivas, né? Fatorando os dois números, decompondo os dois números ao mesmo tempo, tá? Então, a gente vai fazer desta maneira agora, tá bom? Então, a gente vai colocar o 6 e o 15, um ao lado do outro, e a gente vai observar, ver se tem algum número par, né? E vai começar a fazer as divisões pelos números primos, 2, 3, 5, 7, aquela lista que você já tem em mente, tá bom? A gente observa que o 6 é par, então o 6 é divisível por 2. Professora, se só for o 6, não tem problema, tá? Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. E 15, repete, tá? Porque não vai dar. Agora, a gente vai ver que não tem nenhum par. Então, o próximo número primo que a gente vai usar é o 3, ó. 3 dividido por 3 vai dar 1. 15 dividido por 3 dá 5. Tá bom? Bom, como o 5 é só por ele mesmo, então vai ser ele que a gente vai usar. Então, vai ficar 1 e 1. Quando chegar nas respostas 1, a gente vai parar. Ok? Então, a gente vai multiplicar agora os números encontrados aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5 vai ser o meu valor do MMC. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30, tá? O que a gente tinha encontrado antes. Mas é desta maneira que a gente costuma fazer, porque ela é mais prática, mais rápida. Tá bom, galera? Eu vou fazer outros exemplos depois, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai seguindo com os exemplos aí. Agora a gente vai fazer um MMC com 3 números, né? A gente vai encontrar o MMC entre 15, 60 e 90, tá? Eu vou armar a conta aqui pra vocês. Coloque os números um ao lado do outro. Eu costumo separar com vírgula, tá? Tem gente que coloca um tracinho. Bom, observe que o 60 e o 90 são números pares, então eu começo com 2, tá? O 15 não dá para dividir por 2 exatamente, então a gente tem que repetir o 15, ok? 60 dividido por 2 dá 30, tá? 90 dividido por 2 dá 45. Professora, eu não sei fazer essas contas de cabeça, faça no seu rascunho ao lado, tá bom? Observe que o número do meio ainda é par, então eu ainda continuo com 2, tá? Então, repete o 15, 30 dividido por 2, 15. 45 dividido por 2 não dá, repete, tá? Observe que o 15 e o 45 são múltiplos de 3, são divisíveis por 3, então eu vou trocar para o 3 agora, tá bom? 15 dividido por 3 dá 5. 15 dividido por 3 dá 5 de novo. 45 dividido por 3 dá 15. De novo, se não consegue fazer de cabeça, faça no rascunho. 45 dividido por 3, tá? Pega o 4. 4 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3 para chegar até o 4, falta 1. Abaixa o 5. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Então, aqui, a resposta, esse 15 foi o que eu coloquei aqui, tá, pessoal? Ok? Então, eu continuo por 3 aqui, porque o 15 dá para dividir de novo por 3. Ó, vai ficar 5, 5 e o 5 aqui, tá bom? O 5 agora é só por ele mesmo. Então, eu vou ter 1, 5 dividido por 5 dá 1, 1 e 1, tá bom? O MMC vai ser o produto, né,
desses fatores primos aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Bom? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5. O meu rascunho aqui, 5 vezes 6 dá 30. 1, 3. Ok? 3 vezes 5 dá 15. Com 3, 18. Então, o MMC aqui que a gente encontrou, 180. Tá bom? Vamos continuar, vamos fazer o do 27 e 36 agora. Coloque um ao lado do outro, vou separar aqui com a vírgula. O 36 é par, então dá por 2. Repete o 27, porque ele não consigo dividir. 36 dividido por 2 dá 18. 18 é par ainda, então dá para dividir por 2 de novo. 27, 18 dividido por 2 dá 9. Agora não dá mais por 2, porque são ímpares, né? Então dá por 3, porque 27 está na tabuada do 3 e o 9 também. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. De novo por 3, vai dar 3 aqui, vai dar 1. E por 3 de novo vai dar 1 e 1. Ok? O produto vai ser o MMC. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Bom, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3 no meu rascunho. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. 108. 108 é o meu MMC, tá bom? Ok? MDC agora, pessoal. MDC, máximo divisor comum. Ok? A gente vai usar a mesma ideia. A gente pode usar o conjunto dos divisores do 24 e o conjunto dos divisores do 30 e depois comparar e ver quem é o máximo divisor comum entre eles. Divisores do 24, a gente vai ter o 1, porque o 1 divide todo o número. O 24 é par, então o 2 é um divisor. O 24 está na tabuada do 3, então o 3 também é um divisor do 24. Está na tabuada do 4, está na tabuada do 6, está na tabuada do 8, está na tabuada do 12, está na tabuada dele mesmo. Tá bom? Ok? A gente agora vai fazer o do 30. O 1, o 30 é par, então dá por 2. Ele está na tabuada do 3 também. Por 4 ele não é, mas é por 5, porque termina em 0. É por 6. É por 10. É por 15. E é por ele mesmo, tá bom? Então, se a gente comparar esses dois conjuntos, o maior divisor comum, né? Ele tem vários divisores comuns, ó. Vou sublinhar, ó. 1 comum, o 2, o 3, o 6, ok? E mais quem? Não tem mais, certo? Então, resolvendo aí, o maior deles é o meu último que eu sublinhei, né? É o meu 6. Tá bom? Então, MDC entre 24 e 30 é o 6. É o maior divisor que divide os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Bom, existe uma outra maneira de fazer, que é pelo algoritmo de Euclides, que é, na verdade, o famoso jogo da velha. Tá bom? Algoritmo de Euclides. Tá? Falando na maneira técnica aí. Você vai armar um jogo da velha, ok? Você vai observar quem é o maior número entre 24 e 30. Na verdade, é o 30, né? Então, você vai armar aqui, ó. Colocar o maior na frente e menor atrás. E agora, você vai fazer uma conta de divisão entre eles. 30 dividido por 24. Tá bom? Isso vai dar 1. 1 vezes 24. 24 para 30, faltam 6, tá? A resposta, o meu quociente, a resposta da divisão, você vai colocar aí em cima. E o resto, você vai colocar aqui embaixo. Ok? O resto é 6. Bom, a gente vai fazer esse processo até dar resto 0. Quando der resto 0, você vai encontrar o máximo divisor comum. Como aqui não deu 0, eu vou repetir esse 6 aqui, ao lado do 24. E vou continuar a divisão. 24 dividido por 6 vai dar 4, resto 0. Ok? O resultado da minha conta é o 4, o resto é 0. Opa, deu resultado 0, então significa que o meu 6 é o meu MDC, ok? Essa maneira só dá para fazer, para encontrar o MDC entre dois números, mas ela é a mais prática.
Tá bom, galera? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e apoie a professora Alessandra. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.